Nós vamos começar primeiro para explicar a dinâmica, como é que será. Nós fizemos essas reuniões dos núcleos regionais e com todas as regiões. Esse é o nosso, é o último ou penúltimo? Maria José, me socorre aqui que a memória não está ajudando, né? É o último. Nós começamos no norte, fomos descendo, e o objetivo é nós nos encontrarmos, né? Aproveitando dessa tecnologia que já existia muito antes da pandemia, e só agora, depois da pandemia, que nós começamos a praticá-la, né? E ela nos proporciona esses encontros que são muito prazerosos. E imagina se cada um, se a gente marcasse esse encontro para as pessoas irem, né? Então, estamos aqui todos presentes, né, interagindo, não dá para interagir tanto quanto a gente gostaria, não, mas o objetivo é esse, é fazer um congressamento, a gente sempre elege um tema, e a região sul elegeu o tema sobre a reforma do Código Civil. A dinâmica será 1 hora de duração, claro, a gente pode prorrogar mais uns 10 minutos e tal, é, eu vou falar alguma coisa, depois Berenice, e depois a presidente da região sul, que é a Ana Carla Ramatiuk, né? Mas antes de falar isso, de começar propriamente no tema, eu não posso deixar de lembrar e dar uma notícia. Lembrar que hoje, dia 5 de maio, é o dia da. O mês de maio é um mês importante para o IBDFAN, seja porque é o mês da adoção, que tem vários eventos sobre adoção, e porque hoje é o dia mundial, é o dia da língua portuguesa, né? E hoje nós fizemos um evento com todos os países de língua portuguesa, né? A língua é a nossa pátria, e trabalhando nessa coisa do direito comparado, dessas diversas culturas tão diversas, tão diferentes, né? Mas a gente sempre aprende um pouco. E essas pessoas virão para Belo Horizonte, todos os países de língua portuguesa virão em outubro em Belo Horizonte, vai ser muito legal. Mas, enfim, só para lembrar, né? Porque eu gosto muito da língua portuguesa e hoje é o dia dela. E começamos com esse evento às 8 horas da manhã, ficamos a manhã toda, né, Berenice? Então, é só porque isso é uma coisa pouco divulgada, né? O IBDFAN fez matéria sobre isso, para quem lê o boletim. Aliás, quem não recebe o boletim eletrônico, aquele boletim semanal, por favor, nos comunique, porque a gente precisa conferir se a comunicação está funcionando, né, Maria José? A gente acha que está e às vezes não está. E esse boletim é muito importante, é uma forma de todos nós nos mantermos atualizados. Nós temos uma equipe de jornalistas muito boa que trabalha diariamente produzindo essas matérias, essas notícias, mas nada disso tem sentido se vocês não receberem. Então, por favor, nos comuniquem se estão recebendo. Bom, a discussão vai ser assim: vou fazer essa breve introdução, passo para a Berenice, Ana Carla, mas antes eu queria que os presidentes dos estados se apresentassem para que todos possam. Eu sei que a maioria é conhecido, mas como sempre tem gente nova, ainda bem que venham sempre pessoas novas, né, que possam se apresentar. Primeiro, vamos começar Vamos de. fazer brevemente, né, só dizendo o Sim, nome do estado, até porque tem um pouco tempo hoje, né, só 1 hora, para não acontecer o que aconteceu hoje de manhã, que a apresentação foi quase 1 hora que as palestras. eram 7 países, né? Bom, começando pelo Sul, Conrado, agora, quem Então, é você? Conrado Quem? Palina Rosa, presidente do Rio Grande do Sul. E depois, Paraná, tá aí? Então, Carlos. Carlos, tudo bem? Ah, Uma o boa Carlos. tarde. Carlos Eduardo Pianovski, presidente no Paraná. E Santa Catarina já chegou? Ou se a Ana Paula estava com problema de saúde, disse que não sei se conseguiria chegar, mas tem alguém, quem de Santa Catarina da diretoria aí? Doutora Luciana Faísca, parece que ela pediu o link. Eu acho que ela já entrou, eu acho. Ah, tá, tá. Então, tá. Bom, quando Ah, ela tá sem chega, som, tá sem som. coloque. Tudo bem, gente? Boa tarde. Oi, Luciana.
Então tá, porque Eu a gente está falando estou. de alguém da diretoria de Santa Catarina. Isso, a da diretoria, a Ana Paula não pôde hoje em razão de motivos de saúde. Eu não estou na diretoria atual, né? Estou só na nossa comissão aí de jurisprudência nacional, mas estou aqui representando nosso estado a pedido da Ana Paula. Tá. Então, a nossa apresentação aqui é rápida, porque a região sul, embora seja enorme, ela tem só 3 estados, né? Que é Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. E a Ana Carla, eu vou deixar para a Ana Carla falar quando eu passar a palavra. Ana Carla, que é a nossa presidente, Ana Carla Ramatiuk, que é a presidente da região sul. Bom, o tema foi escolhido, foi debatido foi sugerido, né, pelos associados, que muitos ainda estão chegando, que é sobre a reforma do Código Civil, antes, ela começou a tramitação agora, antes mesmo da tramitação, ela gera bastante polêmica e algumas vozes contrárias, vozes a favor, né, como é o difícil exercício da democracia. E o IBDFAN é uma entidade que preza pela democracia, ou seja, onde cabe todas as ideias, do sim, do não, né? Assim que a gente vai construindo a dialética do direito. Então, eu não quero ficar falando muito aqui, e quero passar já de uma vez a palavra para Berenice e depois para Ana Carla, só para Berenice fazer uma breve apresentação, porque a Berenice participou, né? Assim como outras pessoas que estão aqui. Vamos lá, Berenice. Meu nome é Maria Berenice, eu sou vice-presidente nacional do BDFAN e integrei eu não gosto de falar de grupo de juristas, porque eu acho um tema muito pomposo, eu ao mesmo não me sinto nessa categoria. Mas assim, ó, o projeto, ele foi feito de uma maneira essa reforma foi feita de uma maneira extremamente rápida e extremamente ditatorial. Tanto que eu tenho ressalvado isso, onde eu tenho falado, que o texto que foi apresentado, né, não foi o feito pela subcomissão, né? Nós elaboramos, o Madaleno, e o outro lá de Alagoas, como é que é o nome dele? Né, Alagoas, Pablo Stolze? Pablo o Pablo Stolze? Stonz, isso, né? Elaboramos um texto com todo cuidado, só que ele foi reescrito, né? Cheio de atecnias, e isso nem foi submetido à nossa apreciação. Fora isso, né? Então, eu sempre ressalto isso, porque eu acho que nós temos algumas coisas importantes, porque assim, ó, muito foi incorporado, quer do que constava do nosso projeto do Código de Família, que nós apresentamos, né, no Congresso Nacional, que chegou a tramitar, mas como tudo que é novo, né, gera resistência, quer porque muito, sabe, das nossas ideias, né, que nós conseguimos fazer avançar no âmbito no âmbito da jurisprudência, acabaram sendo trazidas e formalizadas. A filiação socioafetiva está lá, a multiparentalidade, conceito de família parental, casamento entre duas pessoas, né? Sem chamar atenção de que nesse conceito entra o casamento entre pessoas do mesmo sexo, a união estável também, para ver se passa, né, dentro desse nosso legislador tão conservador. O divórcio com o direito potestativo, que eu acho que foi um dos grandes passos, eu acho que nós devemos ao Jones Figueiredo, né, que trouxe essa ideia, eu acho fantástica. A separação de fato como um marco de fim do casamento é algo que também nós batalhamos durante muitos anos, né, e veio também os alimentos compensatórios. Então, tudo isso que existia só no âmbito vem para dentro. Lá dentro, também interessante, acabou com o regime da separação obrigatória de bens para os 70 a mais, é algo que nós batemos muito com relação a isso, né? Mas eu vou me limitar bem a falar, sabe, de alguns equívocos, né? Em primeiro lugar, foi o Só tratamento... lembrando, esse trâmite, é importante lembrar que a sua proposta do casamento era o casamento entre pessoas, né? E aí colocaram 2 pessoas. Se passar de 2 pessoas, já está bom. Não, até nós havíamos proposto, né, a responsabilização das uniões poliafetivas, enfim, simultâneas, não houve jeito,
porque eu acho que aquela comissão era mais conservadora que o legislador, então a coisa ficou meio assim, né? E acho que houve alguns equívocos, né? Por exemplo, a união estável recebeu um tratamento absolutamente desqualificado, de maneira a criar duas espécies de união estável. A formalizada, de melhor categoria, isso gera mudança do estado civil, pode inserir na certidão de óbito do companheiro falecido, que vive em união estável. Se tiver esse documento, eu não sei como é que na hora do velório a gente vai saber disso, em todo caso. E a presunção de paternidade também não está, só se houver esta. Então, acho que essas duas categorias de união estável, no fundo, não ficou bem. Ou nós tratamos de uma maneira uniforme, né? Não vou entrar aqui com a briga que eu tenho com o Rodrigo, né? Se tudo que é definido no casamento seja também a união estável, a diferença é só a forma de constituição, mas as obrigações eu sempre acho que direitos são os mesmos. Enfim. Uma coisa que ficou muito mal, que levou eu pedi a me afastar da comissão, mas eles não aceitaram a minha exclusão, então eu não sei se eu estou dentro ou estou fora, né? Eu me sinto fora, mas eles acham que eu estou dentro. Né? Foi que todo o trabalho que nós tínhamos feito de forma absolutamente minuciosa para regulamentar a convivência dos pais com os filhos, né? Para acabar com essa história de guarda unilateral, guarda compartilhada, guarda, ninguém é objeto para ser guardado, direito de visita, acabar com essa possibilidade, que eu até acho inconstitucional, de um dos pais abrir mão da guarda, ninguém pode abrir mão de obrigações que está na lei, sabe? É obrigado a cuidar, educar, conviver, enfim, independentemente. E estabelecer um compartilhamento das responsabilidades parentais. E do jeito que é estabelecido, mesmo com o nome de guarda compartilhado, o que acaba se fazendo são sucessivas guardas unilaterais que acaba sobrecarregando enormemente a guardiã, que normalmente é a mãe, então fica 15 dias com a mãe toma conta de tudo, final de semana com o pai, que se limita a ir no McDonald's e no shopping. Eu acho que isso está mal. Nós temos um projeto do BDFAM muito interessante, que são os planos de coparentalidade, para dividir esse encargo, invocando, inclusive, o protocolo de julgamento pela perspectiva de gênero. Então, quando isso não entrou pela pressão e o espaço que foi concedido àquele grupo de pessoas que são contra a lei da alienação parental, ou seja, mulheres, enfim, mães, deram um espaço de fala para elas, resolveram nem apreciar, nem nada, e acabaram encaminhando o projeto sem essa alteração, ou seja, altera 1000 artigos, só que aquilo ali não altera, então é sinal de que está bom desse tamanho, e aí foi que eu resolvi me retirar. Mas acho que algo que foi muito interessante, que nós até tentamos 2 vezes já implantar, buscar junto ao CNJ e BDFAM, para isso ser implantado agora, não esperar uma legislação, que é a possibilidade do registro de nascimento de crianças diretamente no cartório do registro civil, sabe? Quando o pai não comparece, mas a mãe indica o nome. O procedimento atual não funciona. Olha o número de crianças que tem, só no ano de 2023, segundo os dados da ARPEN, 172.200 crianças foram registradas exclusivamente no nome da mãe. Isto é porque acaba tudo assim, família solo, com toda a responsabilidade materna. Do jeito que está mal, não funciona, não tem como funcionar. Tem uma leizinha de 1962, antes do exame do DNA. Então, assim, a proposta é que já consegui implantar em mais de um país no mundo, até Angola é assim, com todas as limitações que tem, é que se perante o registro civil, a mãe indica quem é o pai, o oficial intima pessoalmente o pai para ele vir ou registrar ou marcar exame para fazer o DNA, já advertindo que, olha, se tu não vier ou não registrar o que se negar, o filho vai ser registrado no teu nome. Nada mais é do que atentar aos encargos probatórios do Código Civil. Sabe? A mãe não tem como provar o fato constitutivo do seu direito. O réu é que tem que provar o fato extintivo do direito do autor. E a maneira de provocar esse fato instintivo é fazendo o exame do DNA. Então, nem enxergo muito... De inverter o ônus da prova, né, na Eu investigação. até nem sei muito se é inverter.
né? Porque o autor prova, uma prova impossível. Como é que ela vai chegar e provar? Vai provar que manteve relações sexuais com alguém? Não tem. Eu até acho que, no fundo, é atender à divisão tarifária do próprio Código de Processo Civil. E se ele não registra, o oficial não faz nenhuma coisa nem outra, o oficial registra, já avisa para ele assim, ó, se tu quiser entrar com uma ação negatória de paternidade, anulatória do registro, é só tu provar que não é o pai. E já encaminha essa certidão para a Defensoria Pública entrar com ação de alimentos e regulamentação de convivência. Até, para mim, isso assim, é tão elementar que eu tenho muita dificuldade de sustentar o óbvio. Até isso está sendo alvo de muita polêmica, sabe? Essas fake news, dizendo, mas agora o oficial de justiça, a palavra da mãe já para fazer registrar. Como que o oficial do registro civil, que é profissional qualificado, hoje em dia todos concursados e tal, vai promover o registro, ele repete o registro de casamento, de óbito, não sei porque ele pode fazer esse registro de nascimento diante da negativa de uma intimação pessoal. Só quando não acha ele, é que daí vai para nem precisa ir para o juiz, porque essa volta para o juiz só atrasa, né? Vai direto para o Ministério Público para entrar, então, com ação de investigação de paternidade. Nem isso não passou. Agora, não passou, não está sendo discutido, mas passou na comissão. E assim, ó, se isto for aprovado, eu até vou ficar quieta com relação às outras todas restrições que eu tenho com o código. Brevemente é isso, porque eu quero mesmo ouvir a Ana, cara, que eu ainda não ouvi ela falar sobre o projeto. Pois é, e eu Olha, quero, antes de passar a palavra para ela, eu quero instigá-la, né, Ana? Assim, o que que você acha disso, do sim, do não? E depois nós vamos ouvir o Pianovski também, que participou muito ativamente disso. Mas, Ana Carla, dentre esse sim, não, dessa polêmica, né? Qual que é a sua opinião? Então, queremos ouvir você. então, primeiro saúdo a todos e todas, que alegria estar aqui. Sou Ana Carla Harmachuk Matos, eu sou do Paraná, diretora regional sul e também do estado, aqui do meu querido Carlos Pianovski. Uma alegria escutá-las. Berenice fez um excelente apanhado sobre essas questões, mas nessas discussões extremadas entre sim ou não do projeto do Código Civil, eu acredito que estamos perdendo muito da qualidade do debate. Eu daria até 2 passos atrás. Me parece que a gente não pode resumir o direito a esse aspecto dogmático, esse aspecto que, como o projeto fosse a última palavra do direito das famílias. Eu acho que a gente tem que partir desse pressuposto para não ter um debate neodogmático, se eu me faço entender, como se a redação de lei fosse, por assim dizer, a partir do momento que entrasse em vigor, a palavra última do direito das famílias. Eu acho que nós temos que manter a sensibilidade na pluralidade de fontes, nós temos que entender se a aprovação também se dará de modo sistemático. Querida Berenice, você fez um apanhado com algumas considerações, inclusive dizendo, se ainda se passar desse modo, né, nós temos receio, inclusive, de mais retrocesso no trâmite, no sentido de, em direito das famílias, está acontecendo aquilo que os constitucionalistas chamam de backlash, né? Quando se tenta, às vezes, fazer avanços muito fortes em temas sensíveis da sociedade, por vezes a força regressiva é maior do que a iniciativa. Então, na verdade, sinceramente, eu temo os debates em direito das famílias se não tenha regresso a partir do patamar que já temos dos precedentes. Então, também escolher a luta, qual é a boa luta, o que nós temos que fazer em redação, eu acho que é uma contribuição que poderíamos dar de modo mais afinado, de modo mais. O modo que foi o trabalho, as comissões separadas, a ausência de sistematicidade, sim, temos várias críticas e temos feitas elas quando temos a oportunidade de estar nos congressos, as participações, mas acho que a contribuição do jurista pode ser essa contribuição, aproveitar, digamos que estamos nessa ebulição das discussões e nos deitar sobre alguns aspectos importantes aí que estão na reforma. A Berenice destacou vários, eu vou destacar um de índole bem patrimonial, no que se refere à comunhão parcial de bens, por exemplo, que cotas societárias vão entrar na partilha, é diferente da orientação do STJ, ou seja, não foi só atualização, né, dos precedentes do STJ, que vai ser algo que me parece que é a melhor tradução do regime de comunhão parcial de bens, e não eram nossos precedentes, por exemplo.
Aqui só estou destacando um aspecto. Esses mesmos artigos de comunhão parcial de bens, quando vai falar de a verba do salário, vai colocar comunique-se a verba de salário, as pensões montempios, nesse sentido, atualizando com os precedentes. Só estou dando um exemplo. Mas quando vai falar das indenizações, não resolve um grande debate que nós temos acerca das ações trabalhistas, por exemplo, no regime de comunhão parcial de bens. Então, assim, só estou pegando um exemplo, comunhão parcial de bens, para exemplificar como em algum momento avança para frente dos precedentes e me parece a melhor tradução do regime de bens, ao mesmo tempo atualiza no que se refere ao valor que se recebe mensalmente, mas me parece que a redação continua não atualizada e não resolve num aspecto importante que seria como ficam as questões de verba trabalhista. Que só para dar um exemplo. Então, entre esse tudo ou Tudo ou nada, nada. eu acho que temos que também começar a verticalizar o que é um projeto que já está tramitando e começarmos a tratar o que seria possível de proposições de mudança e melhora das redações, se o trâmite realmente se der e não ficar essa a postura do não tramitar ele completamente. Teríamos que nos deitar com mais atenção em alguns aspectos e verificar as contribuições que poderíamos dar, no meu modo de sentir, Rodrigo. Espero que tenha respondido. Sim, respondeu e foi muito bom porque foi breve, né? Assim, breve, sintético, em razão do tempo que nós temos, porque nós queremos que as pessoas aqui presentes possam falar também. Mas agora eu estou doido, e acho que todo mundo também está doido para ouvir a opinião do Carlos Pianovski. O que que você está achando? O que que você... Meu caro Rodrigo, se me permite, o Conrado tem um horário de Ah, sim, aula, eu acho que na pós. Se me permitir, e sim, pudermos ter o claro, prazer de ouvir o Conrado tá, antes, eu tá. Então vamos lá, agradeceria. Conrado. Obrigado. Vamos lá. Qual a Quero só sua... agradecer e pedir desculpa. Muito obrigado, Carlos, pela gentileza, né? E que pedir desculpa aos demais também. Mas, de fato, a gente tem aí as situações que a nossa querida Berenice apontou e são preocupações de todos nós, né? Mas a gente, e concordo com a Ana Carla, a gente já tem uma situação posta, né? E que, como ali se falou do livro de família, tem um ponto que a gente precisa pensar na questão do direito das sucessões, que é o seguinte, que a gente teve um bom avanço da questão da renúncia antecipada de herança, que é uma realidade que hoje os escritórios, todo mundo aqui que advoga tem essa demanda, mas eu vejo que a gente também tem que olhar com atenção a questão do artigo 1829, porque a retirada ali do parceiro afetivo da concorrência com descendentes e ascendentes pode nos trazer um problema de gênero muito forte, né? Porque, querendo ou não, nós temos uma expectativa social da concorrência sucessória. E a gente sabe que o cuidado tem gênero. E eu vejo que a gente retirar o parceiro afetivo da ordem de concorrência, ela pode nos trazer uma consequência social muito grande. E vejo que não há uma incoerência nisso. O Conrado está dizendo que é positivo a renúncia antecipada de herança, mas está dizendo que é contrária à retirada da concorrência. Porque eu vejo o seguinte, é diferente uma mulher escolher não concorrer à herança. E é diferente uma situação do Estado brasileiro dizer, ó, tu parte da premissa geral que tu não concorre. Eu vejo que socialmente a gente não está pronto para isso. Que a gente não pode nivelar pela realidade dos nossos escritórios, ou aqueles que são advogados privados, onde as pessoas têm um grau de consciência da possibilidade da renúncia do direito. A gente tem que pensar que nós estamos num país de hipervulneráveis, onde eu ainda vejo que as pessoas têm essa expectativa de herança. Então eu não vejo com bons olhos a gente retirar a concorrência com descendentes e com ascendentes do viúvo ou da viúva. Vejo que a gente ainda não está preparado para isso. Então, é isso que eu queria contribuir, Rodrigo e Berenice. Obrigado. Esse tema é polêmico e depois a gente pode voltar nele, que eu quero ouvir a opinião das pessoas. Eu tenho uma posição diferente da sua, Conrado, mas queria ouvir depois as outras pessoas. Mas não quero falar disso. Eu quero que quero ver o que o Pianovski acha disso, qual a opinião dele sobre essa tramitação. Tudo bem, Rodrigo, obrigado. Bom, esse é o momento, de fato, de aprofundamento dos debates para o oferecimento de inputs necessários para que o Congresso Nacional possa chegar à melhor redação e possa, assim, permitir o trâmite adequado do projeto de reforma
viabilizando a realização dos ajustes onde precisam ser feitos do ponto de vista técnico e a realização de escolhas sobre temas difíceis como esse que foi suscitado pelo Conrado. Eu tenho uma opinião distinta também a respeito desse tema, entendo adequada aqui a retirada da concorrência sucessória, mas o lugar do debate agora passa a ser o debate no Congresso, e por isso a construção das posições doutrinárias, dos debates que possam dar conta de subsidiar o Congresso Nacional quanto a essas escolhas difíceis, de fato, é o lugar de uma ágora como esta e o lugar também da produção dos textos acadêmicos e também de textos que possam ecoar perante a sociedade civil. Eu gostaria, porém, de dar um passo atrás, divergindo com muito carinho da querida Maria Berenice sobre o trâmite referente ao projeto. Eu me permitiria dizer que o trâmite foi um trâmite bastante democrático. Houve de início a votação, inclusive, sobre um regimento da comissão que trazia regras muito semelhantes àquelas do próprio Senado, nas quais havia, sim, tanto a possibilidade de a relatoria geral realizar um conjunto expressivo de alterações dos trabalhos realizados no âmbito das subcomissões, como também a possibilidade, a partir da apresentação do relatório geral dos relatores, da apresentação de emendas. Tanto emendas de consenso, e foram várias, houve na seara do direito dos contratos, houve na seara da responsabilidade civil, como emendas individuais, e que, de fato, foram objetos de debate, foram objetos de votação. É um trabalho realizado a muitas mãos, e esse também é um dado importante que reforça um caráter democrático do processo. Houve audiências públicas, algo que nunca tinha sido feito em um trabalho destinado ou a um código civil ou às suas modificações, pelo menos não com essa abrangência, e houve, como mencionei, a possibilidade de apresentação de emendas ao relatório geral que foram votadas. E algumas dessas emendas foram, inclusive, emendas de consenso, dialogadas dentro das subcomissões. E por isso, enfim, respeito naturalmente a posição da querida Berenice, mas aqui eu me permito, e me parece bastante importante, trazer esse contraponto quanto a essa minha percepção de que, de fato, foi um processo bastante democrático e pautado, claro, no debate das inevitáveis divergências. A pluralidade inerente à comissão é uma pluralidade inerente à própria comunidade jurídica. E alguns avanços, eu diria muitos avanços, nós tivemos, algumas coisas que entendíamos inadequadas, infelizmente passaram, mas isso é do jogo democrático. Vamos ver como as coisas caminharão no Congresso Nacional. Eu me permitiria destacar alguns tópicos referentes à reforma e que, a meu ver, merecem efetivamente uma especial reflexão e que espero que venham a ser chancelados pelo Congresso Nacional. Eu quero reforçar inicialmente a importância do dispositivo já referido pela Berenice sobre que na verdade tem a finalidade de mitigar essa verdadeira tragédia social dos filhos sem pais. O que se está trazendo na reforma não é absolutamente nada de extraordinário. É extraordinário quanto aos seus efeitos, mas é perfeitamente sistemático. Ninguém está rompendo com a lógica do sistema. Se nós formos pensar, a presunção pateris est no âmbito do casamento, estendida para a união estável registrada, é uma presunção que permite que haja, desde sempre, o registro de uma criança com o nome de um pai, sem que esse pai compareça ao registro civil. E ninguém toma isso como uma aberração. Ninguém toma isso como um absurdo.
simplesmente pelo fato de que há um documento que comprova o casamento, comprova uma relação prévia de conjugalidade, independentemente de ato de reconhecimento, um estabelecimento de paternidade. Pois bem, o que o projeto de reforma propõe quanto a esse tema, a bem da verdade, é a antecipação de uma presunção que já existe na própria legislação civil. Se analisarmos as provas do fato jurídico, existe disposição específica no Código Civil dizendo que ninguém pode se beneficiar da recusa da realização do exame médico necessário para a realização de prova. E aqui, novamente, concordando com a Berenice, nem me parece que realmente haja uma inversão do ônus probatório. O que há é uma antecipação de uma presunção que ocorreria no curso do processo judicial para uma fase extrajudicial. Antecipação de uma presunção em uma fase extrajudicial que consiste em algo coerente com a lógica de um sistema que, desde tempos imemoriais, admitia uma presunção vinculada ao casamento. Estamos admitindo aqui na fase extrajudicial uma presunção vinculada, observe-se, a uma recusa. Uma recusa na realização de um exame de DNA por aquele que foi pessoalmente notificado para realizá-lo. E aqui se faz um óbvio juízo de proporcionalidade. Alguém pode dizer, mas é a privacidade desse suposto pai, é a integridade física, ainda que mínima, desse suposto pai. Sim, mas é de outro lado, o direito à paternidade de uma criança que é negado durante anos no curso de uma ação de investigação de paternidade e com um ônus absurdo, extraordinariamente elevado para a mãe, que arca com o sustento dessa criança, na maioria dos casos, até o momento em que ou se faz o exame de DNA dentro do processo judicial ou que se consolida na sentença a presunção derivada da recusa. Essa é uma das propostas mais importantes do projeto. E eu diria, como a Berenice, eu já ficaria muito satisfeito com a aprovação dessa regra. Também. E, de fato, é um avanço extraordinário dentro da ratio do sistema. Sob o ponto de vista das questões patrimoniais, eu me permitiria destacar, além daquelas que foram já tão bem apontadas pela Ana Carla, no âmbito sucessório, mas também no âmbito das relações de conjugalidade, uma ampliação dos espaços de exercício de autonomia privada. Dentro do artigo 426, lá no livro do Direito Contratual, a exclusão da proibição quanto à realização de determinados pactos sucessórios envolvendo os descendentes e a pessoa titular ainda naquele momento do patrimônio, para definir critério de colação. Há algo que não está sendo tão debatido ainda, mas que certamente vai gerar algum tipo de polêmica, que é uma proposta dentro do projeto, que aliás foi uma sugestão minha, do retorno do critério de colação à redação original do Código, valor ao tempo da liberalidade, ao contrário do que acontece hoje com a aplicação do CPC, valor ao tempo da abertura da sucessão. Independentemente do critério legal, se todos estão de acordo com a determinação de um critério que reputam justo para a colação, porque critérios de colação referentes a bens imóveis que eventualmente tenham sofrido uma valorização espontânea depois de muito tempo, com uma constituição de usufruto, pode ser um critério de colação referente a cotas sociais valorizadas a partir do trabalho do donatário, o critério pode ser outro. E isso pode ser trazido por meio de negócios jurídicos. Planejamentos sucessórios que definam continuidade de atividades empresariais, com a possibilidade de desburocratização da própria transmissão da titularidade sobre as cotas, desde que isso tenha sido ajustado previamente entre os descendentes e o titular dessas cotas sociais, em um pacto com efeitos post-mortem, e seja congruente com a previsão no contrato social, permitindo que seja realizada
após o falecimento, a compensação devida com outros bens, ou, se a compensação não for possível, a apuração de haveres, com a garantia do resultado esperado por quem faz o planejamento e, ao mesmo tempo, assegurando a continuidade da atividade empresarial. Então, são alguns pontos, entre tantos que poderiam ser destacados, mas que me parece importante trazer aqui como elementos interessantes para um debate e uma reflexão. Obrigado, Pianovski. Sou fã, cada vez mais seu fã. Concordo muito com tudo isso que você falou. E antes de passar a palavra, porque a ideia aqui é fazer um debate com as pessoas da região sul, né, sobre isso, antes de franquear a palavra e passar para. Eu vejo aqui que a Ana Paula de Oliveira Antunes, presidente do IBDFAN de Santa Catarina, já chegou. Não sei se ela está em condições de falar, porque ela está no estado gripal muito, muito mal. E você pode, inclusive, se abster de falar, só fala um oi, pelo menos. Dá o som. Boa noite a todos. Primeiro quero me desculpar e agradecer aqui pela Luciana me representar. Realmente eu não sabia se poderia participar. Sei que o Rodrigo já justificou, mas fiz questão. Gostaria de agradecer e parabenizar a todos e todas. Vou deixar que dê sequência e, obviamente, sobrar alguns minutos. Gostaria também de contribuir com esse nosso evento, belíssimo evento. Então, para não quebrar aqui, agradeço esse momento e damos sequência então. Rodrigo, muito obrigada. Obrigado, nós vamos te poupar Ana Paula, você já fez muito estar aqui. Bom, quem quer falar, quem quer dar opinião aí, fazer pergunta? Berenice, primeiro. Eu vou fazer uma sugestão. Pela fala da Ana Carla e do Pianovski, eu concordo. O PL está posto, está lá tramitando. E o que nós temos que fazer é, eventualmente, propor alterações. Então, assim, ó, essa postura de a gente ficar criticando, isso entrou, isso não entrou, isso tinha que ter entrado, entrou mal, vai. Sabe? Quem sabe o IBD for com a autoridade que tem a respeitabilidade que tem nacional, sabe? Nós podíamos criar uma comissão, sabe? E apresentarmos para o Senado propostas. Cada um vê, acho que tem que ter uma coordenação de alguém, sabe o que a gente acha que tem que mudar. O que tu acha? É boa Você ideia. inventando o trabalho. É um perigo andar com a Berenice, porque ela vai arrumando serviço para todo mundo, assim, vai fazendo. Nós vamos ter que montar essa comissão, né, Carla? Não sei como, e a gente vai ter que, para poder apresentar essas propostas lá, né? Porque tem coisas boas, tem coisas ruins, mas podemos melhorar, né? Acho que democracia é isso, né, gente? Então, tá. Eu acho que o Carlos e a Ana Carla, que a ideia surgiu a partir deles, já fazem parte dessa comissão. É. Mas vamos ver. Então, mas alguém quer falar sobre, apontar alguma falha, alguma qualidade, alguma contribuição à reflexão? Nós estamos aqui fazendo reflexões sobre isso, né? Sobre o direito. A Ana Carla trouxe essa ideia muito boa, que eu acho, né? Que aliás, acho que a gente se perdeu um pouco nela, Ana Carla, que é assim, olha, será que cabe hoje, no século XXI, né, um código civil que vai falar sobre tudo, sobre todas essas ideias, né? Isso também é uma reflexão, né? Acho que você falou mais ou menos assim, eu nem sei, né? Acho que nós estamos cada vez mais juntando o common law com o civil law, né? Dessa coisa, indo mais para uma principiologia. Não sei se eu sou contaminado pela minha tese de doutorado, que foi isso aí no Paraná. Então, eu sou sempre contaminado por isso. Mas, enfim, isso está na base, na filosofia, né, do código ou não, mas o código já está posto. E aí nós vamos fazer o quê, né? Quem quer E por falar? falar em principiologia, né, doutor Rodrigo? Até o IBDFAN saiu na frente, que fez o pedido de providência recentemente para abertura, registro e arquivamento do testamento, de forma extrajudicial, que a resolução a qual o IBDFAN também fez o requerimento, com inventários de testamento e divórcio incapazes, foi até um ganho do IBDFAN, não ganhou a plenitude, mas a tentativa aí distribuímos recentemente essa forma extrajudicial que tem previsão no projeto de reforma aí do Código Civil, né?
Então, vamos aguardar a postura aí do nosso corregedor nacional a respeito desse nosso pedido de providência aí, junto ao CNJ. A doutora Maria Berenice também fez a revisão e fizemos o protocolo essa semana. Vamos acompanhar e daremos cenas nos próximos capítulos. Roner, vou até pedir permissão aqui, muito embora tenha perdido aqui o início, a gente já discutiu bastante o tema. Eu gosto sempre de lembrar que, muito embora tenha sido, como o Pianovski falou, muito bem debatido esse código, de certa maneira a gente não pode dizer que não houve, e temos pessoas extremamente capacitadas nas comissões, inclusive que fazem parte do nosso IBDFAN, né, e que estão aí para contribuir. Tem alguns pontos que eu acho que são muito importantes no que se refere ao direito das famílias e sucessões, principalmente, Rodrigo, Berenice, Ana Carla, Pianovski, Conrado. Eu me preocupo muito com as questões relacionadas ali. Vou dar um exemplo: o artigo 1511. Que trata ali da viabilidade fetal a partir da 22ª semana de gestação, né? Sob o pretexto de que a gente pode garantir, então, aos nascituros esses direitos civis plenos. E quantos outros direitos nós não estamos cerceando aqui, principalmente o impacto no direito das famílias e sucessões, sob a justificativa de proteção da vida humana. Então, acho que várias questões num código assim que foi trabalhado, que são mais de 1000 artigos discutidos e trazidos e alterados num um período muito curto de tempo, a gente tem que levantar o impacto e talvez debater um pouco mais. E, portanto, talvez essa comissão, embora seja mais trabalhosa, né, Rodrigo, seja a gente, o IBDFAN aqui tem esse condão de atuar, realmente a gente tem que pensar, a gente está trabalhando com as ideias dos princípios, o Rodrigo falou agora, então tirar tudo aquilo ou colocar tudo aquilo que a jurisprudência está agregando de forma tão sistemática, engessada, talvez a gente tenha mais prejuízos do que ganho, principalmente nessa questão aqui. Um dos tantos artigos que a gente tem para discutir, né? A gente fala tanto em maternidade, paternidade responsável, num contexto em que a gente pode trabalhar o nascituro, os direitos do nascituro, num viés sociológico, mais social, e não biológico, né? Como já dizia Clóvis Bevilacqua. Então, a gente tem que cuidar até onde essas intervenções do código estão trazendo. Então, assim, eu estou muito ciosa, eu estou estudando a fundo, nós estamos aqui debatendo. É lógico que não cabe mais dizer se o código vai ou não adiante. A gente sabe que já está posto. O que precisamos agora é encontrar soluções para isso. Então, Ana Nevares hoje até fez uma publicação bem importante com relação ao direito aos alimentos, ao direito de sustento também dos dependentes, quem seriam esses dependentes, quais os limites. Me parece assim que em alguns pontos a gente vai levantar tantas discussões mais profundas e judicializar ainda mais o direito das famílias, e que me parece que em alguns casos estavam caminhando bem, sem trazer tanta complexidade para os artigos. Então, eu faço essa reflexão para que a gente possa efetivamente, perdão, unir forças para discutir aquilo que talvez não esteja ainda muito bem maduro para ser aprovado, né? Ficam as minhas colocações breves aqui. Muito, muito importante isso que você falou, Ana Paula, porque isso realmente é preocupante, né? Mas eu gostaria até de ouvir o Pianovski sobre isso, que participou, acho que você participou dessa construção aí mais diretamente, né, Pianovski, nesse aspecto. Vamos lá. Eu estou entre aqueles, e eu li o comentário muito sensato que foi feito pela Ana Luísa Nevares, que me parece recomendar. Aonde que está publicado? Eu vi no Instagram algo muito sucinto, mas ela tem dito isso, enfim, feito comentários. Eu imagino que em breve deve sair algum artigo. Que diz respeito ao dispositivo na dissolução da sociedade conjugal ou convivencial, que dispõe sobre dever de contribuição, enfim, de alguma forma, para os filhos, para o ex-cônjuge, quando couber, e dependentes. Em uma interpretação sistemática, buscaríamos a identificação de quem são os credores de alimentos, e não há outros dependentes além dos filhos, eventualmente netos, aqueles que estão no rol
de pessoas legitimadas ao pleito de alimentos. Mas o dispositivo, tal como foi posto, pode eventualmente conduzir a uma interpretação extensiva, ou mesmo uma interpretação criativa que a Ana Luísa suscita, de não se chamar de alimentos, mas se reconhecer algum tipo de contribuição econômica devida àqueles que não integram o rol de alimentandos. Me parece que esse é um debate extremamente importante e é algo que poderia efetivamente merecer um ajuste de redação para retirar a referência a dependentes da regra constante dos deveres entre os cônjuges. Está naquele artigo que trata dos deveres, e entre os deveres, na dissolução, estaria essa referência aos dependentes. De repente, eliminar isso para que se evite, de um lado, o risco de se caracterizar uma antinomia com as regras sobre alimentos, perdão, mas de outro lado também, para que não se permita algum tipo de interpretação que possa criar uma nova categoria de contribuição que não se confundiria com os alimentos, mas que poderia, na prática, ter um efeito equivalente, como, por exemplo, os franceses, durante um dado tempo, tinham a categoria dos subsídios destinados aos filhos não matrimoniais. E que, aliás, durou muito tempo, né? O direito europeu tem muito a aprender conosco, né? Se a gente vai comparar as conquistas que nós tivemos no direito brasileiro, e aqui sem Rodrigo, Berenice, Ana Carla, Ana Paula, Roner, enfim, todos, sem falsa modéstia, devidos a esse trabalho de tão longo tempo do IBDFAM. Falta um IBDFAM ao direito europeu. E também aproveitando, doutor Carlos Pianov, doutora Maria Berenice, a doutora Fernanda Gadotti, por gentileza, gostaria de fazer uma pergunta. Ela pode se apresentar e fazer a pergunta aí, por Mas, gentileza. Rony, se me permite antes, só um Sim. minutinho, para a gente não Sim. voltar, eu gostaria de destacar, o Carlos muito bem destacou esse artigo referente aos alimentos. Eu gostaria, então, só rapidamente comentar o outro exemplo da Ana Paula, da questão do início da vida, né? É a típica agenda, é aquele típico tema sensível que é de eu temo enormemente que a gente faça momentos muito regressivos numa agenda de gênero. Então, aqui, realmente, me parece, até mais do que concorrência sucessória, que haja um cuidado que nesses debates do Código Civil não se regrida em algumas agendas essa dos temas mais sensíveis, como é o tema do aborto para a agenda feminista. Então, é o típico tema, Ana, você chega um pouquinho mais tarde, Ana Paula, que eu falava daquela reação contrária que pode ser até mais gravosa para o estado que hoje nós colocamos acerca de um tema no direito das famílias. É só esse pequeno comentário, querido Rony, e devolvo a palavra. Não, Sem problema, obrigado, Ana doutor. Carla. Então, a Fernanda Gadotti, eu já ia falar isso, o Rony, que falou no site, mas é melhor você se apresentar aqui. Fernanda, queria você. Faça a sua colocação. Olá, boa tarde, tudo bem? Ótimo. Eu Sim. gostaria de perguntar em relação à burocratização, e Ah, aí trago nesse Fernanda, contexto. Oi? Oi. Você não está aparecendo na câmera. É por É que eu opção? estou em viagem, Ah, por ok. isso. Tá, ok. É por opção. É, Tá. que eu venho percebendo, e eu chamo de burocratização, a ideia de contratualização no direito de família, mas eu vejo em relação ao casamento. Já em relação ao divórcio, eu vejo um movimento contrário, no sentido de desburocratização. E aí eu gostaria de saber dos professores se existe uma razão para isso, se vocês têm percebido da mesma forma ou só eu que estou percebendo dessa forma. Dá para tu dar um exemplo? Por exemplo, quando a gente fala do divórcio impositivo, agora de forma extrajudicial, e quando a gente fala sobre a possibilidade de pacto durante o casamento, ou pacto antes do casamento, de forma mais robusta do que se fazia anteriormente. Posso? Tá. Sim, Pianovski. Tá. Eu diria, Fernanda, que há um sentido de desburocratização, ou se não de desburocratização, de ampliação da autonomia privada, quando se traz a possibilidade de um pacto pós-nupcial, com alteração pontual ou integral de regime de bens, independentemente da autorização judicial, e, portanto, isso desburocratiza
traz a possibilidade, portanto, de que as pessoas exerçam a sua autodeterminação no que diz respeito aos aspectos patrimoniais, independentemente de um reconhecimento judicial dessa viabilidade. A própria ampliação dos pactos sucessórios vem justamente para propiciar um exercício de autonomia privada eficaz que hoje, nas leituras amplamente majoritárias, é extremamente restrito, em razão da interpretação, quiçá até ampliativa, que se faz do artigo 426, que veda o contrato sobre herança de pessoa viva, estendendo o dispositivo do 426 a situações negociais que talvez não tivessem sequer natureza contratual propriamente dita, dentro da opção decorrente até da parte geral do Código Civil, como é o caso do pacto antinupcial, que é um negócio jurídico de natureza especial, patrimonial, mas que não se confundiria com o contrato do direito das obrigações. Hoje, tal como ele é lido majoritariamente, ele se sujeita às restrições do artigo 426 do Código Civil, vedando, portanto, disposições em matéria sucessória. Então, pelo menos a leitura que faço, e obviamente coloco para o debate, é que essas disposições que ampliam as possibilidades de atos de autonomia privada vêm no mesmo sentido da facilitação de exercício de direitos e, pode dizer, de modo mais abrangente, a realização de uma função como liberdade, de exercício, incremento ou, quando menos, de conservação de um dado grau de liberdade dos indivíduos em relação. Se me Eu, permite, Pena, Carla. não, fala. imagine. Se me permitem também uma reflexão sobre essas questões, eu acho que seria bem esse âmbito do que é o direito das famílias civilistas, né? Esse espaço de autorregulação, que também é algo que para pessoas com uma igualdade substancial é muito desejável, né? Esse direito das famílias que muito o IBDFAN ajudou a construir, que é um direito das famílias também mais rente a autodeterminações típicas. Então, nesse sentido, não me parece burocratização, me parece realmente um exercício de algumas liberdades legítimas e que falta na experiência ainda brasileira talvez um melhor encaminhamento dessas questões e nesse sentido favorável. Mas eu gostaria de destacar que algo que aí eu tenho uma postura crítica, que já foi rapidamente mencionado pela Berenice, essa união estável registrada, essa união estável formalizada como uma categoria que dá alguns efeitos jurídicos, segundo o projeto 4 de 2025, e a outra, aquela que fosse espontânea, não. E ainda que poderiam as pessoas de 16 anos fazerem essa união estável se antes emanciparam. Bom, aqui isso tudo somado, e tendo em vista a realidade brasileira, eu acho que daí nós começamos a criar realmente algumas categorias, alguns fossos de interseccionalidades, né? Então, a mulher periférica que vive em união estável abaixo de 16 anos, que nem tem a oportunidade. Imagine alguma família emancipá-la para fazer esse registro e vai ficar cada vez mais desejável que se tenha a união estável formalizada da não formalizada. Esse aspecto da união estável em duas categorias, aí eu tenho realmente um forte espírito crítico nessa toada do projeto número 4. O que eu tenho visto, né, e o Pianovski acabou de referir, é que assim, ó, o projeto visou de uma maneira muito sistemática a ampliação e o respeito à autonomia da vontade, né, principalmente no âmbito do direito das famílias e tal. Mas assim, ó, eu vou invocar exatamente o argumento da Ana Carla, ou seja, nesse nosso país, aonde vivemos, uma sociedade, né, onde o machismo estrutural predomina. Os números da violência doméstica e do feminicídio nos escancaram essa realidade. Eu confesso que eu tenho muita dificuldade, né, de conceder essa ampla possibilidade, né, às pessoas que não têm essas condições, né, que a gente... porque desde que foi consagrado o princípio da igualdade na Constituição, que, aliás, nas outras constituições também,
igualdade. Né? Mas desde isso, todo mundo diz, bom, agora é tudo igual, bom, então trata todo mundo igual. Não, não, né? Então, eu confesso que eu tenho muito receio com relação a isso. E vi muito pouca preocupação, sabe, nessa reforma com essa questão de gênero. Acho que eu pesquei 2 dispositivos, né, que falam do cuidado para a casa, enfim, sabe, não vi nada de muito significativo. E acho, sabe, que essa abertura, sabe, então, assim, a possibilidade das pessoas, antes de casarem, renunciarem à herança. Gente, nós sabemos o que é essa sacralização exacerbada do casamento, onde para casar, a nossa experiência profissional é essa, todo mundo assina qualquer papel. As mulheres assinam. É ou não é, Ana Carla? Né? Então, assim, eu confesso que acho que alguns freios, então essa história de emprestar efeito retroativo, alteração de regime de bem, mas isso é uma coisa absurda, né? E que, sabe, está sempre sendo debatido, o STJ até já reconheceu essa possibilidade, quando passa para o conjunto, para o regime da comunhão universal, diz, isso não prejudica terceiros, mas prejudica um dos cônjuges cuja metade do patrimônio vai passar para o outro, né? Então, sabe, eu acho que a gente tem que ter muita cautela e não vi essa preocupação significativa dentro do Código Civil, do projeto. Ok. Gente, quem mais? Nós estamos caminhando para o final, mas vamos esticar mais uns 5 minutos para poder dar oportunidade para o público que veio aqui, né, assistir, mas não só assistir, mas também falar, né, e dar opinião. Quem mais quer falar? Rodrigo, se permite Caldeirão. rapidamente. Tava estranhando que você não tinha falado ainda. Olá. Não, claro, não seguro, mas tentarei ser breve aqui. Então, parabenizar essa iniciativa, muito interessante ouvir todo mundo, ótima oportunidade. E procurando ser bem objetivo quanto ao encaminhamento, que já foi até sugerido, eu acredito que cabe ao IBDFAN ser o protagonista nos debates, certo? E mesmo em debates que a arena não é ideal, não é a nossa, quem sabe, né, proposta, não é o nosso estatuto das famílias e tudo, mas o fato é que o projeto está posto, está em encaminhamento no Congresso Nacional, e eu me fili àqueles que entendem que o IBDFAN não pode se furtar a participar desse debate. Então, acredito eu que é muito bem-vinda essa comissão, né? Essa comissão é necessária. Nós temos aí, né, juristas, a Berenice não gosta, mas nós temos aí, né, profissionais belíssimos aqui no IBDFAN que podem muito contribuir para esse arremate, essa sintonia fina, esse ajuste redacional pontual que o código merece. Todo código merece, né? Chega da forma possível até o Congresso Nacional e merece esse reparo, esse ajuste fino aqui. Eu acho que o IBDFAN pode muito sim contribuir para isso. Nós temos aqui especialista em todas essas áreas, e agora, quem sabe, com o tempo necessário, o tempo mais maduro, o tempo que seja possível aí, para que se faça debate. Então, eu sugiro que a gente faça a comissão, dividam em temas aí com os nossos profissionais, e a gente procure ter um encaminhamento aí, Rodrigo, você ou quem ficar à frente disso, que vai ser uma tarefa árdua aí, certo? Que procure dar uma diretriz, um fio condutor de fazer propostas contributivas, propositivas a esse projeto. E não tentar fazer o nosso projeto de Benefã, que esse não temos como fazer mais. Eu entendo aqui que todo mundo tem, eu também tenho minhas áreas de estudo aqui, estou dolorido com uma coisinha ou outra que não foi ideal nas minhas temáticas, todo mundo tem. Mas se eu tentar fazer o projeto Calderon ou o nosso projeto Benefã, não vai passar, não vai evoluir, não vamos ter diálogo aí, né? A Berenice, o Delgado, o Rolf, todo mundo brigou duro lá, né? Vários ibedermanos estavam lá, brigaram duro e chegaram no máximo a isso. Eu acho que a gente poderia fazer uma comissão com essa proposta, de sugerir melhorias propositivas ao projeto nesse momento agora do debate legislativo. Acho que esse seria um bom encaminhamento aí e honraria o nosso IBDFAN, né? Depende do Congresso, mas a gente faria a nossa parte, vamos dizer assim. Essa é a minha proposta. Sim, essa reunião ela está sendo assim extremamente produtiva. Aliás, foi a última reunião das regionais e foi, se não me engano, a única que saiu com uma proposta, mas talvez por causa do tema e tal, e né, que os outros talvez não coubessem. Mas essa ideia é sensacional, né, Berenice? O Marcelo está de mãozinha levantada. Marcelo, vamos lá. Marcelo Birger. Obrigado, presidentes. Eu acho que a gente está em linha, assim, como síntese conclusiva mesmo, que de fato cabe uma participação, mas mais do que isso, algo que me preocupa, eu fiquei feliz de ver aqui hoje, é que a gente vive num país que a polarização está horrível em todos os temas, né? Então talvez a gente possa fugir dessa polarização, que é o que eu tenho visto nas discussões sobre a reforma,
de um grupo de juristas dizendo a prova como um todo, como está, impecável, como se um projeto já fosse o próximo, o Código Civil reformado, e outro grupo, sobretudo aquele capitaneado pela professora Judite Martins Costa, dizendo não tem nada, extingue e arquiva o projeto inteiro. Quando a gente sabe que não é, assim, é impossível 1.000 proposições de alteração que algumas não sejam boas e algumas não possam ser melhoradas ou algo assim. Por isso eu acho super interessante, sim, que o IBDFAN participe, porque certamente é uma oportunidade, e essa oportunidade pode ter vários frutos muito bons. Como a professora Maria Berenice Dias disse, basta um artigo, às vezes, para justificar a reforma. Imagine essa que tem tantos e tem aptidão de reformar as duas áreas. Então, a primeira proposta que eu gostaria da gente sempre manter em mente é pensar para não ser algo polarizado institucionalmente de a favor da reforma ou contra a reforma, mas não, mas de fato de forma contributiva naquilo que pode aprimorar. E às vezes não aprimorar para propostas novas ou para arquivamentos, mas até mesmo de redação, especificação, de melhoramento delas. Porque eu vejo também que é sempre difícil fazer uma reforma com tantas pessoas, tantos grupos, e de um código civil que se pretende unitário. Então, talvez alguns diálogos entre família e sucessões, já que partiram de comissões com membros distintos, ainda que discutidas em reuniões plenárias na comissão, que eu constatei assim rapidamente. O 426 permite renúncia da herança, renúncia unilateral, mas quando o Código nas sucessões, na proposta de alteração do 2018, trata da partilha em vida, não admite que trate da legítima. Ou seja, um artigo admite, outro não admite. Coisas pontuais de melhoramento, assim, que eu acho que o IBDFAN talvez seja a espacialidade perfeita para fazer isso, já que basta olhar quem está aqui nessa reunião para ver quantas pessoas altamente capazes e preparadas estão aqui à disposição. Então, eu fico realmente feliz pelo que eu ouvi aqui e ratifico e concordo sim com todos que o BDFAN tem muito a contribuir com isso, mas talvez de fato já com uma posição prévia de não polarização, de contribuição, de aprimoramento. O que eu acho, e aqui estou pensando quase em voz alta, Rodrigo, e os outros, que nós podíamos era abrir para o BDFAN, sabe? Para os nossos associados, eventualmente, explicar do que se trata, enfim, sabe? De, olha, nós vamos fazer algumas proposições. Se alguém tiver proposições justificadas, bota lá o artigo, o que tem que mudar e justifica. Claro que isso vai passar por uma grande peneira dos integrantes da comissão, mas, ao menos assim, eles vão se sentir participativos, né? E bobeia vem, às vezes, muitas coisas que a gente lendo sistematicamente, às vezes, não consegue, enfim, sabe? Fica uma coisa, acho que, bem democrática. E criamos uma comissão, né, de quem se dispõe a fazer um pouco essa sistematização, umas coisas que vale a pena, tem outras coisas que não está bem, mas, bom, nem vamos mexer nisso agora, porque... E até por esse medo que a Ana tem, eu também tenho. Ela usou uma palavra lindinha que eu não conheço, tu pode me mandar pelo WhatsApp, eu já gostei, que eu já vou usar, né? Que é de perdermos, via legislativa, os avanços que acabamos obtendo pela via judicial, jurisprudencial. Tem um exemplo, possibilidade do reconhecimento da filiação socioafetiva por resolução do CNJ, pode ser feito a partir dos 12 anos, no projeto é só a partir dos 18, antes disso precisa ser judicializado. Gente, isso aí é um absurdo total. Até porque, assim, é uma ação de jurisdição voluntária, onde o juiz se limita a dizer sim, bota um carimbo. Não é feita audiência, não é ouvida as partes, não é ouvido as testemunhas, nem nada, e o juiz não... essa não é uma atividade jurisdicional. Então, todas essas demandas sem lide, sem controvérsia, não cabe no Poder Judiciário, sabe? Por isso que eu acho que tem que ser até delegados algumas coisas para a via extrajudicial, como essa do registro de nascimento dos filhos, poder ser feito, porque, assim, essa verificação pode ser feita pelo oficial do registro civil e tal, conversando com as partes, algo que o juiz não faz, nem o Ministério Público, acaba só por chancelar. Isso aí, acho que eu aprendi, pensei muitas coisas aqui enquanto vocês falavam, essas ideias, acho que nós estamos saindo daqui com essas ideias e com muito trabalho, né? Porque uma coisa são as ideias, outra coisa é colocar essas ideias em prática, como é que nós vamos fazer isso? Eu, como presidente, vou ser o responsável por isso, pelo menos para formar essa comissão e vou colocar lá no, né, para a diretoria, para a gente começar a formatar isso.
Mas essa ideia é sensacional, por essa ideia já terá valido essa reunião, né, Ana Carla? Assim, muito, muito legal, porque a gente precisa. A democracia é isso, difícil exercício da democracia, né? Vamos lá dar nossa contribuição, porque depois tem que falar é agora, né? Isso, né, Pianovski, que a gente tem que falar. O Bom, doutor Marcelo, doutor Rodrigues até questionou aqui se a comissão abriu sugestões à sociedade. O IBDFAN abriu para os associados, colhemos as sugestões e submetemos aos juristas que estavam apreciando a reforma. Inclusive, várias sugestões foram acatadas, algumas aprimoradas, por intermédio dos associados, tá certo? Só para dar esses esclarecimentos. obrigado, Rony. O Rony, nossa memória viva, né? Assim, tudo que a gente quer saber, se a gente pergunta para o Rony, que tem a memória viva, ele sabe de tudo, assim, né? A gente não vive sem o Rony. Não, Rony e Maria José também, que não sei se Maria José está aí, que, assim, são os tá, dois assim, tá aí. pilares. Bom, alguém quer falar mais alguma coisa? Podemos encerrar, porque eu estou achando. Rodrigo, eu gostaria só para Tá bom. finalizar, dizer que eu acho muito interessante essa discussão toda, e no fim nós paramos na autonomia privada. Foi o último tópico discutido aqui, que é um bom começo também para as nossas discussões. Então, é o fim da nossa reunião, mas também eu fico colocando aqui o que bem a Berenice falou, a Ana Carla também. Pianovski estava comentando sobre a autonomia privada nos pactos e o quanto isso pode ampliar, o que que a gente trouxe agora para a nossa legislação, algo que o BDFAN buscava. No entanto, essa autonomia privada, nos moldes em que a gente encontra a nossa sociedade aqui, ela está muito limitada, se a gente pensar, né, que não há uma igualdade mesmo. Então, talvez começar a pensar, renúncia à herança, isso tudo pode, mas em que condições? É como a Berenice disse, trazendo a questão de gênero, a mulher ou a parte vulnerável sempre vai sair perdendo. E dentro dessa questão de autonomia privada, nós temos vários e vários artigos que discutem a possibilidade e amplitude dessa autonomia privada, mas a gente perde direitos, como eu comecei falando ali, a questão, eventualmente, de diminuir a possibilidade do aborto legal, ou em caso de anencefalia, né, por conta do reconhecimento aí de vida humana por 22 semanas. Então, assim, são várias as questões. Acho interessante e agradeço a oportunidade de estar aqui para que a gente possa, então, começar a discutir, trazer uma comissão, se houver tempo para isso, e partir desse ponto. Vamos começar a trabalhar essas questões que versem sobre a autonomia privada, e daí nós vamos ter inúmeros artigos. Quem está estudando a fundo o código sabe que parte daí grande parte das alterações. Obrigado, Ana Paula. O nosso fio condutor é exatamente esse, da autonomia privada, né? Essa é a grande evolução e a nossa luta constante por uma laicização do Estado, porque esse tópico aí que você falou, que a Ana Carla falou, que é muito perigoso, isso realmente me preocupa, isso tem a ver com uma moral religiosa, né? Então, embora o Brasil seja um Estado laico oficialmente desde 1891, ele, na verdade, nesse momento, nós temos um retrocesso dessas interferências de uma moral religiosa. Não que as religiões não sejam importantes, as religiões são importantes, as pessoas precisam de religião, mas não dá para misturar com o direito. Sempre que se misturou, né, nós fizemos injustiças, grandes injustiças, como os filhos fora do casamento eram ilegitimados por uma moral religiosa, né? Então, isso que a nossa luta por essa laicização passa por aí, né? Ou seja, sempre conduzido por autonomia privada e despido desses valores morais estigmatizantes, né? Eu acho que esse é o fio condutor também do IBDFAN, né? Bom, nós já passamos 10 minutos da hora prevista, nós podemos encerrar? Alguém quer falar mais alguma coisa? Encerramos aqui e nos vemos pessoalmente, espero, em Belo Horizonte, nos dias 29, 30 e 31 de outubro, né? Ou talvez antes disso, em Bento Gonçalves, aí no final do mês de maio, né? Então é isso. Podemos encerrar? Ok. Obrigado, gente, pela participação de todos, todas vocês. Até a próxima. Eu quero cumprimentar aqui, em nome do Núcleo, não sei se já saiu, a Bartira, que é presidente do Núcleo de Caxias do Sul. Estou vendo aqui também Eliana Justo e várias pessoas de vários núcleos. Cumprimento os representantes dos núcleos aqui na pessoa da Bartira, que fez o maior esforço para estar aqui, que eu vi que você estava dirigindo até chegar aí na sala onde você estava, né, Tava. Bartira? É isso. Obrigado, gente. Até Boa mais. noite a todos. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Até. Boa Boa noite. noite. Boa noite.